Olá, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Leonardo da Mata, seja bem-vindo ao meu canal. A gente vai ver hoje matéria de matemática, equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela geralmente é dada pela fórmula geral ax ao quadrado mais bx mais c. Essa equação aqui é chamada equação completa, por quê? Porque tem bx e tem c aqui. Tem algumas equações que é ax ao quadrado mais bx igual a zero, que é a chamada incompleta. E tem outras que é ax ao quadrado mais c, que é a chamada incompleta também. Essa daqui é a equação completa, porque tem ax ao quadrado mais bx mais c. Aqui, ó, ele pertence ao conjunto dos números reais, que são os números inteiros positivos, exceto o zero. E o b e o c também pertencem ao conjunto dos números reais. Então, quem é a aqui nessa equação? Nessa equação aqui, a é chamado coeficiente x ao quadrado e b é chamado coeficiente de x. E o c o que? O c é o termo independente dessa equação de segundo grau. Então, como é a equação de segundo grau, a equação de segundo grau o que? É x elevado ao quadrado. Então, ela tem o que? Ela tem duas raízes reais, ela tem duas raízes, x1 e x2. Essa equação de segundo grau aqui, ela foi desenvolvida por Bhaskara, né, que foi um matemático hindu, né, que viveu há muitos anos atrás, e desenvolveu essa chamada aqui fórmula de delta, ou fórmula resolutiva de Bhaskara. Então, fórmula de delta aqui é o que? Delta é uma letra grega, letra do alfabeto grego, significa variação. Delta é igual a p elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, toda vez que a gente for resolver uma equação de segundo grau, a gente sempre tem que usar o que? A fórmula de delta, ou fórmula resolutiva de Bhaskara, tá? Que é delta igual a p elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E para encontrar as duas raízes reais, x1 e x2, a gente usa essas duas fórmulas aqui, ó. x1 igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. E x2 aqui, ó, menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Qual é a diferença das duas fórmulas aqui, x1 e x2? Aqui, ó, é mais, já aqui é menos, tá? Essa é a diferença das duas fórmulas aqui. E tem um segredo também para poder resolver a equação de segundo grau. O a, que é o coeficiente x, nunca pode ser igual a zero. Então, o a nunca pode ser igual a zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, a equação de segundo grau, ela deixa de existir, tá? Então aqui, vamos supor esse exemplo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos supor que a é igual a zero. Eu vou pegar o zero, fazer o método da substituição, colocar no lugar de a. 0 vezes x ao quadrado vai dar o quê? Vai dar zero aqui, ó. Tá? Vai dar zero. Então essa equação de segundo grau vai deixar de existir. Vai virar o quê? Uma equação do primeiro grau, tá? Então o valor de a, que é o coeficiente x ao quadrado, pode ser um número negativo. A negativo pode ser um número negativo, menos 4, menos 5, menos 6. Ou seja, o a pode ser menor do que zero, ou pode ser um valor positivo, ou seja, números positivos, mais 5, mais 6, mais 12, e o a o quê? O a é sempre maior do que zero. Então, o a nunca pode ser igual a zero. Se o a for igual a zero, a equação do segundo grau deixa de existir e passa a ser uma equação do primeiro grau.